Seja muito bem-vindo a mais uma aula de triângulos e hoje nós vamos trabalhar classificação de triângulos. Só que essa classificação é em relação aos seus lados. Então a aula hoje vai ser específica de classificação dos triângulos em relação à medida dos seus lados. Numa aula anterior nós trabalhamos bem direitinho o que era o lado do triângulo. Você vê muito bem que o lado do triângulo, ele é o lado AC ou CA. Eu expliquei na outra aula. E que o lado também tem CB ou BC, são os lados dele, e AB ou BA. O professor quer dizer que o nome do triângulo depende do tamanho da medida de cada lado dele? Sim, ele é classificado também em relação à medida de seus lados, e é isso que você vai aprender agora. Então, curte logo o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e se conhece alguém que precisa dessa aula também, compartilha com ele. Então, vamos parar de conversa? Bora estudar? Vamos lá. Vamos falar do nosso primeiro triângulo. Eu quero falar com você primeiro do triângulo escaleno. Nossa, que nome é esse? Triângulo escaleno? Gente, como assim, professor? Descomplique isso daí pra gente. É bem simples. Você tem aqui esses lados. Deixa eu especificar logo para você. Pronto, tá aqui os nossos lados. Sim, professor, e daí? Pronto. Eu adotei o AC, o CB e o AB, tá bom? Podia ser CA, BC e BA, não importa. Mas eu quero que você perceba o seguinte, olhe para esses triângulos. Vamos aqui supor que eles tenham as medidas em centímetros, tá bom? Preste atenção. Olha aí que legal. Coloquei as medidas. O professor quer dizer que o lado AC mede 8 centímetros, o lado CB mede 10 centímetros, e o lado AB mede 14 centímetros? Isso. Foi isso que eu quis demonstrar com esse desenho. E é por isso que esse triângulo se chama triângulo escaleno. Porque os seus três lados têm três medidas totalmente diferentes. De fato, professor, aqui mede 8, aqui mede 10, aqui mede 14. Muito bem. Os três lados deles são diferentes? São diferentes. Então pronto. Isto é um triângulo escaleno. É simplesmente isso. Não tem o que você está complicando. Vamos pelo contrário, vamos descomplicar. Então fica a seguinte situação. Pronto, problema resolvido. Triângulo com três medidas de lados diferentes se trata de um triângulo escaleno, onde AC é diferente de CB, que também é diferente de AB. Resolvida a dor de cabeça. Simples assim. Vamos para a próxima classificação. Nosso próximo triângulo, também triângulo ABC. Vocês já notam a diferença, né? Professor, isso aí é bem diferente do anterior. De fato é. Eu vou até trazer aqui a outra imagem. Perceba que há uma diferença bem grande, certo? Desse para este. Logo, esse, muito prazer, é o triângulo isósceles. Professor, por que ele ganha esse nome? Deixa eu ver aqui se eu adivinhei logo. Eu estou vendo aqui que tem dois lados que são bem parecidos, ó. Então quer dizer que um triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados iguais e um diferente? Opa! Cuidado com o que você está dizendo, não fui eu que disse. Vamos dizer da forma correta. Um triângulo isósceles, você tem aqui uma certeza que ele tem dois lados iguais. Mas eu não vou dizer para você que ele tem um lado diferente. Porque um triângulo isósceles, ele é um triângulo que tem que ter pelo menos, essa palavra é importante, pelo menos dois lados iguais. Não há necessidade de que o terceiro lado seja diferente. Isso não existe na regra. A regra diz que um triângulo isósceles, ele tem que ter pelo menos dois lados iguais. Vejamos então a seguinte situação. Muito bem, professor, deixa eu ver se eu entendi. O lado AC mede 12 centímetros, estamos trabalhando com centímetros. O lado BC mede 12 também centímetros. Então quer dizer que o lado AB ele é idêntico ao lado BC, logo eles são iguais. Isso. Ele tem pelo menos dois lados iguais. Então pronto, ele já é isósceles. Professor, mas o terceiro é diferente. Não precisa se preocupar com o terceiro lado. A regra é que um triângulo, para ser isósceles, ele precisa ter pelo menos dois lados iguais. Basta entender isso e mais nada. Simples assim. Para fechar o conceito,
Um triângulo com pelo menos dois lados com medidas iguais é um triângulo isósceles. Simples assim, tá bom? Memorize isso e você nunca vai errar a classificação de um triângulo em relação aos lados. Professor, mas eu também soube que existe aí uma relação com os nomes dos triângulos quando se refere aos seus ângulos. Tudo bem, é na nossa próxima aula. Fique atento, se inscreva no canal, curta o vídeo, ative o sininho para as notificações que você vai receber a próxima aula de relação dos nomes dos triângulos quando se refere aos seus ângulos internos, tá bom? Então, vamos prosseguir aqui em relação aos lados. Professor, esse daí se parece muito com o primeiro. Cuidado, parece não. Aqui o primeiro, para você relembrar aí de novo. Olha a diferença que há entre eles dois. Há uma diferença bem extraordinária. Perceba que esses três ladinhos são idênticos. Aqui os três ladinhos são diferentes. Viu como dá para memorizar de forma tranquila? Professor, quer dizer que existe um nome quando os três lados são totalmente diferentes. E também existe um nome para quando os lados são totalmente iguais. Isso, viu como é fácil? Aí depois, esse aqui fica no meio termo. Ó. É o isósceles, né? Que eu acabei de falar dele. Ele é pelo menos dois lados iguais. Ele fica no meio termo. Mas você tem aí já uma dica. Ó. Existem os extremos. Três lados diferentes. É o meu triângulo. Que eu disse para vocês que ele tinha o nome de escaleno. E quando ele tem três lados iguais, professor? Como é que eu vou chamar? Equilátero. Este é o nome do triângulo que tem três lados de medidas iguais. É o triângulo equilátero. Fácil, né? Sério, professor, que era só isso e eu tinha minha dor de cabeça por conta disso. Pois é, que bom que essa dor de cabeça passou. É só isso. Como é que classificar aqui, colocar um númerozinho, nosso conceito, para ficar perfeito? Olha aí que simples, ó. 8 centímetros, 8 centímetros, 8 centímetros. Triângulo com os três lados do mesmo tamanho, com a mesma medida. O AC é igual ao CB e idêntico ao BC. Então, quando o triângulo tem três lados iguais, ele é um triângulo equilátero. Olha aí, para fechar nossa aula, triângulo com três medidas de lados iguais se trata de um triângulo equilátero, viu? Até o conceito, ó, a diferença do conceito de um para o outro. Três lados diferentes, escaleno. Três lados iguais, equilátero. Decora aí, é fácil de decorar. Então, você conseguiu hoje aprender a classificação dos triângulos em relação ao seu lado, a medida do tamanho do seu lado. Então você conheceu aí esses triângulos, certo? Espero que a aula tenha sido muito boa para você, que você tenha entendido tudo. E agora, ó, nós vamos falar sobre o quê? Nosso próximo vídeo, nome de triângulos em relação aos seus ângulos internos. O professor quer dizer que existem outros nomes para os triângulos quando você analisa somente os seus ângulos internos? Isso. E é na próxima aula. Então, não perca ela e tchau, tchau.